Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 2 de outubro, celebra a Igreja a vida desse grande santo, Beato Jean Basing. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Memória dos santos anjos da guarda, que, especialmente chamados à contemplação do rosto de Deus, foram também enviados pelo Senhor em auxílio dos homens, para que os acompanhem e aconselhem com a sua invisível mais solícita presença. Em Nicomédia, na Bitínia, hoje Smith, na Turquia, Santo Eleutério, mártir. Data da morte no século III. Em Numância, na Espanha cartaginense, São Satúrio, eremita. Data da morte no ano 606. Em Saint-Léger, no território de Arras, na Neustria, atualmente na França, a paixão de São Leodegário, bispo de Autun, que, depois de ter sido submetido a vários suplícios e lhe vazarem os olhos, foi injustamente condenado à morte por Ebroíno, mordomo do rei Teodorico. Com ele venera-se a memória de seu irmão São Gerino, mártir, que, 2 anos antes, por ordem do mesmo Ebroíno, morreu lapidado. Data da morte no ano 680. Em Andage, na floresta das Ardenas, na Austrásia, hoje Saint-Hubert, na Bélgica, São Beregizo, abade, que fundou neste lugar um mosteiro de cônegos regrantes, ao qual presidiu com diligência. Data da morte no ano 725. Na Récia, em território da atual Suíça, Santo Ursicino, bispo de Churi, primeiro abade do mosteiro de Dizentis por ele fundado. Data da morte no século VIII. Em Constantinopla, hoje Istambul, na Turquia, a comemoração de São Teófilo, monge, que, por defender o culto das sagradas imagens, foi cruelmente torturado e exilado por Leão o Exáurico. Data da morte no ano 795. Em Nagasaki, no Japão, os beatos Luiz e Akishi e Lúcia, esposos, e seus filhos André e Francisco, mártires, que morreram por Cristo, e a mãe e os filhos foram degolados na presença do pai, que depois foi queimado vivo. Data da morte no ano 1622. Num barco-prisão ancorado ao largo de Rochefort, na França,
o beato Jorge Edmundo René, presbítero e mártir, que, sendo cônego de Vézelay, durante a Revolução Francesa, foi condenado ao cativeiro na Sorte da Galera por ser sacerdote e aí morreu coberto de chagas infectadas. Data da morte no ano 1794. Em Castres, na França, Santa Joana Emília Villeneuve, que fundou a Congregação de Nossa Senhora da Imaculada de Castres, destinada à formação humana e cristã dos mais desfavorecidos. Data da morte no ano 1854. Em Lyon, na França, o beato Antônio Chevrier, presbítero, que fundou a obra da Providência do Prado, para preparar sacerdotes destinados a ensinar aos jovens pobres a doutrina cristã. Data da morte no ano 1879. Em Fianarantsoa, cidade de Madagascar, o beato João Beising, presbítero da Companhia de Jesus, que exerceu nesta ilha uma intensa atividade junto dos leprosos, a quem prestou assistência corporal e espiritual com ardente caridade. Data da morte no ano 1912. Próximo de Castellón, no litoral da Espanha, os beatos Francisco Carceler Galindo, da Ordem dos Cônegos Regrantes das Escolas Pias, e Isidoro Bover Oliver, da Irmandade de Sacerdotes Operários Diocesanos, presbíteros e mártires, que, durante a perseguição religiosa, consumaram o seu martírio fuzilados junto ao muro do cemitério em ódio ao sacerdócio. Data da morte no ano 1936. Em Sax, localidade próxima de Alicante, também na Espanha, os beatos Elias e João Batista Carbonel Molá, presbíteros e mártires, dois irmãos que foram fuzilados na mesma perseguição contra a Igreja. Data da morte no ano 1936. Em Sila, povoação próxima de Valência, também na Espanha, a beata Maria Guadalupe, Maria Francisca Ricarte Olmos, religiosa da Ordem dos Servos de Maria e mártir, que, na mesma perseguição, pelo seu testemunho de Cristo recebeu a coroa de glória. Data da morte no ano 1936. Em Madrid, cidade da Espanha, os beatos mártires Henrique Sais Aparício, presbítero, e Pedro Artolozaga Melique, religioso, ambos da Sociedade Salesiana, que, na cruel perseguição religiosa, alcançaram a palma do martírio por Cristo e pela Igreja. Data da morte no ano 1936. Em Jaén, também na Espanha, Bartolomeu Blanco Marques, religioso da Sociedade Salesiana e mártir, assassinado na mesma perseguição em ódio à fé. Data da morte no ano 1936. Em Santanislavo, cidade da Polônia, a beata Antonina Kratochwil, virgem da Congregação das Irmãs das Escolas de Nossa Senhora e Mártir, que, durante a guerra, por causa da sua fé foi encerrada no cárcere, onde morreu vítima das torturas suportadas por Cristo Esposo. Data da morte no ano 1942. Em Aiud, cidade do distrito de Alba, na Romênia, o beato Szilárd Bogdanfai, bispo de Oradea Mare e mártir, que, depois de cruéis tormentos e numerosas prisões durante o domínio de um regime hostil à Igreja e à dignidade humana, sofreu o martírio por causa da fé. Data da morte no ano 1953. Vida do beato Jean Beising. Saúde os padres jesuítas, e hoje, tendes um novo beato, Jean Beising. A sua dedicação à causa de Deus e do homem necessitado constitua para todos vós um exemplo que vos leve a empreender sempre novas tarefas, em conformidade com as exigências dos tempos. Papa João Paulo II, a 18 de agosto de 2002. Um dia em 1890, numa comunidade jesuíta na Ucrânia, um artigo sobre leprosos estava sendo lido no refeitório. Um noviço empurrou seu prato, dizendo: "Estou surpreso que as pessoas possam ler essas coisas repugnantes durante as refeições." Seu vizinho, que estava ouvindo com um estado de espírito completamente diferente, ficou comovido com a descrição dos sofrimentos dos leprosos. Alguns anos depois, ele falou sobre isso para seu confessor, era o padre Beising. O confessor, profundamente movido por sua vez, aproveitou a oportunidade para pedir para sair para servir os leprosos. "Eu sei muito bem", escreveu ele ao superior-geral dos jesuítas, "o que é a lepra e o que devo esperar. No entanto, tudo isso não me assusta, pelo contrário, me atrai.
Jean Bazin nasceu em 15 de maio de 1850 em Bazin-Viuki, na atual Ucrânia. Desde seus primeiros anos, ele compartilhou a devoção muito especial de sua família a Maria. Jean pensou em se tornar padre em uma paróquia, mas seu pai o conduziu em direção aos jesuítas. Depois de uma longa luta interior, entrou no noviciado da Companhia de Jesus, em 10 de dezembro de 1872. Durante os 2 anos de noviciado, Jean conheceu a vida religiosa, que combina exercícios espirituais, ocupações práticas e obras de caridade. Acostumado a uma vida difícil, não sofria muito com a disciplina a que tinha que se submeter, mas permaneceu um pouco sem polimento em suas relações com os outros. Quando o noviciado terminou, o padre Bazin foi designado prefeito de estudantes na escola jesuíta de Tarnopol, e depois foi nomeado prefeito da enfermaria, uma posição que trouxe consigo uma pesada responsabilidade e uma vigilância quase materna sobre as 10 salas que acomodavam os estudantes doentes. Ele circulava de cama em cama, fazendo um grande esforço para entreter alunos doentes e convalescentes com histórias e jogos que impulsionavam o moral dos estudantes e enfermeiras. Tendo dado tudo para servir as crianças, o padre Bazin sentiu crescer em si a necessidade de amar e sacrificar-se ainda mais pelo sofrimento. Foi nessa época que ele pediu para se dedicar a servir os leprosos. Seu desejo foi concedido e ele foi designado para a missão em Madagascar. Ele deixou seu país em 17 de outubro de 1898 e chegou a Tananarive no dia 30 de dezembro seguinte. Foi-lhe confiada a colônia de leprosos em Ambaivoraca, 10 quilômetros ao norte da cidade. Os 150 leprosos que viviam lá levavam uma existência que estava além do desgraçado. Excluídos da companhia da humanidade, atormentados pela dor, famintos e sedentos, viviam em cabanas em ruínas, sem janelas, sem chão, sem o essencial. Durante a estação chuvosa, eles viviam na água e na umidade. Confrontado com tal sofrimento, o padre Bazin orou a Deus para trazer alívio a essas pessoas necessitadas, e quando ninguém estava olhando, chorou amargamente, porque ele era incapaz de olhar para tal sofrimento humano sem compaixão. No início, ele morava em Tananarive e ia para a colônia de leprosos para enterros, 3 ou 4 por semana e missa dominical. Mas logo ele recebeu permissão para viver permanentemente entre os leprosos. Carta do padre Jean Bazin. Não há ninguém ao lado dos leprosos, não há doutor, não há padre, não há enfermeira, absolutamente ninguém. Desempenho todos os papéis: capelão, carteiro, sacristão, jardineiro, doutor. Quanto à roupa, cada um tenta cobrir-se o melhor que pode, usando sacas ou algo parecido. A comida resume-se a 1 quilo de arroz por semana, o que é o suficiente para não se morrer de fome. Isto é tudo o que eles têm, e não há medicamentos nem ataduras. Nada, e é difícil cuidar dos doentes aqui, porque além da lepra também tem sífilis e sarna, e estão repletos de piolhos. Isto não nos pode surpreender. Como podem estes pobres cacos tomar banho e cuidar do cabelo se nas suas mãos já não há dedos? Se alguém se queixa de dor de estômago, não lhe perguntamos o que comeste, mas comeste. Quando? Entristece-me pensar no infindável número de gente que dispersa o seu dinheiro em caprichos e prazeres incompreensíveis enquanto nós, por cá, nada temos. Outra preocupação fazia o coração do padre Bazin sangrar. O que me atormenta ainda mais é a sua pobreza moral, uma consequência do seu estado material. Eles estão expostos a 1000 situações de pecado. Eu olho para essas criancinhas, que não apenas não aprenderam a amar a Deus, mas nem mesmo sabem que existe um Deus, enquanto os adultos já estão ensinando como ofendê-lo. Peço constantemente à Virgem Maria que tenha misericórdia e ajude a salvar essas pessoas pobres o mais rápido possível. No momento em que o amor e a confiança na Santíssima Virgem se enraiza nesses pobres corações, tudo estará no lugar e eu serei capaz de ter confiança neles. A primeira preocupação do padre Bazin era evitar que os leprosos morressem de fome. Sua longa experiência como enfermeiro serviu-lhe bem. Ele se aproximava desses doentes e enfaixava suas feridas, despertando a admiração das testemunhas,
Quando recebi pela primeira vez um pedaço de tecido e comecei a enfaixar uma ferida em um deles, escreveu ele, todos me cercaram como se fosse um espetáculo extraordinário. Eles estavam dizendo uns para os outros, olha. Mas olhe. Ele não tem medo de tocar em feridas. No entanto, este serviço exigia um alto sacrifício heróico. Devo permanecer constantemente unido a Deus e ser capaz de rezar sempre. Tenho de me acostumar um pouco ao mau cheiro, porque aqui não se cheira a fragrância de flores, mas o fedor da lepra. A visão das feridas também não é muito atraente. Quando, depois de 3 ou 4 horas de tratamento médico, saio para o ar fresco em frente às cabanas, volto para casa e, depois de me lavar e desinfetar com fenol, sinto que tudo o que tenho ainda dá um mau cheiro. No começo, eu não conseguia olhar para as feridas, e depois de ter visto uma ferida particularmente repugnante, às vezes desmaiava. Agora, eu olho para as feridas dos meus pacientes pobres, eu os toco enquanto os trato ou lhes dou extrema unção com óleo sagrado, sem estar chateado. Para dizer a verdade, sinto algo em meu coração quando cuido das feridas, mas só porque prefiro tê-las todas em mim, em vez de vê-las nesses pobres coitados. A tremenda caridade do Padre Basing despertou completa confiança em suas palavras quando falou sobre Deus, a vida eterna e os ensinamentos de Jesus Cristo. Como resultado, após vários meses, um grande número de leprosos havia solicitado e recebido o batismo. O padre ficou profundamente grato à Santíssima Virgem e não sei se algum dia agradeço à Virgem Maria pela sua proteção. Não estou falando das 1000 outras graças que ela me concedeu, mas daquelas de me usar para servir aos leprosos. No entanto, o padre estava ciente de que ele tinha apenas um conhecimento rudimentar da língua malgache. Ele sabia poucas palavras. Para melhorar, ele decidiu em 1901 passar 2 meses em outro posto próximo, retornando à colônia somente aos domingos para a missa. O progresso que ele fez permitiu que ele organizasse um primeiro retiro. Acabamos um retiro de 3 dias, e segundo o método de Santo Inácio, 3 conferências por dia, com exames de consciência, confissões, comunhão, e prevaleceu entre os leprosos um silêncio e contemplação dignos dos nossos retiros mais civilizados. Eu agradeço a boa Mãe incessantemente, muitos dos meus doentes viverão e morrerão como verdadeiros católicos. De fato, durante os 14 anos do apostolado do Padre Basing, nenhum de seus leprosos morreu sem ter recebido a unção dos enfermos. Sua fecundidade apostólica provou que os sofrimentos do missionário não foram em vão. Além das dificuldades diárias de sua vida, ele estava com saudades de casa. Eu anseio, escreveu ele a um de seus antigos confrades na Polônia, pela minha pátria, especialmente pela nossa casa e enfermaria com nossos filhos. Apesar dos esforços do Padre Basing, o cuidado dado aos leprosos permaneceu insuficiente. Ele então fez planos para um hospital ser construído. Seus superiores aprovaram, com a condição de que ele mesmo encontrasse os fundos necessários. Depois de inúmeras dificuldades superadas graças a uma confiança ilimitada na divina providência, o padre encontrou um terreno adequado, em Marana, em uma área remota e saudável, mas a cerca de 400 quilômetros da colônia de leprosos onde ele morava. Uma grande prova o aguardou, pois ele teria que abandonar seus leprosos em Ambaivoraca. Ele partiu em sofrimento. Quando chegou ao seu destino, em outubro de 1902, o missionário começou a trabalhar, ao mesmo tempo em que cuidava de um novo grupo de leprosos. Um dia, um evento inesperado ocorreu. Uma mulher leprosa e 2 leprosos, exaustos por uma longa viagem a pé, pediram para vê-lo. De onde você vem? Se você quiser ser internada aqui, tem que se mostrar ao médico em Fianararô e voltar com um certificado. Você fala como se não nos conhecesse, disse a mulher. Mas, claro, eu não conheço você. Lembre-se de Ambaivoraca e você nos reconhecerá. Quando ouvi isto, pareceu-me que as escamas caíam dos meus olhos. Eu não tinha reconhecido meus pacientes, primeiro porque não os via há 2 anos, então por causa de sua aparência surrada e, por último,
porque eu não achava que eles fossem capazes de fazer uma viagem tão longa. Você pode imaginar como meu coração bateu e quão grande foi minha alegria quando eles chegaram. Quando, depois de vários dias, meus viajantes descansaram um pouco, a mulher corajosa confessou e recebeu a comunhão. Depois disso, dei-lhe o máximo que pude pela estrada, abençoei-a e mandei-a buscar o resto dos meus queridos pacientes. Várias semanas depois, os velhos pacientes de Ambaivoraca chegaram, um após o outro. Eu os recebi como se fossem meus parentes mais próximos. Mas, ao mesmo tempo que essas alegrias, o pai recebeu provações que ele chamou de farpas da cruz de Jesus. Algumas pessoas consideraram seus planos muito ousados e suas objeções influenciaram o bispo local que hesitou em dar as autorizações necessárias. A oração de Santo Inácio, que ele recitava várias vezes ao dia, também o ajudou muito, e toma, ó Senhor, e recebe toda a minha liberdade, minha memória, meu entendimento e toda a minha vontade, tudo o que possuo porque me deu. A ti, Senhor, eu a devolvi, tudo é seu, dispor dele inteiramente de acordo com a sua vontade. Dá-me só o teu amor e graça, e eu sou rico bastante e não peço mais nada. Finalmente, em 1911, o hospital abriu suas portas. Isto não é uma obra do homem, escreveu o padre. A própria Imaculada fundou este hospital e cuida dele. Nos primeiros dias, todos os leprosos andavam perplexos e desorientados, e agora que, de repente, tinham uma casa com chão e teto, camas com lençóis, comodas, uma imagem da Virgem, e um lugar para todos. Para não mencionar tigelas, copos, lâmpadas. Estavam olhando uns para os outros, incapazes de acreditar. Foi risível no primeiro dia, por causa das mil ingenuidades que mostravam quão pouco civilizadas ainda eram. Quando o sino do jantar tocou, eles de fato correram para o refeitório, mas não sabiam o que fazer lá. Um deles abriu uma torneira e, quando a água saiu sob alta pressão, meu novo homem civilizado ficou assustado. Em vez de fechar a torneira, ele soltou tudo e fugiu, chorando por ajuda. Muito sensível à honra dada a Jesus na Eucaristia, ele ergue o altar e o tabernáculo em sua capela. Mas sua saúde estava enfraquecendo. Ele sofria de arteriosclerose e seu corpo estava coberto de feridas. Um dia, dominado pela dor violenta, ele teve que ir para a cama. Um padre religioso que contraíra lepra enquanto servia os leprosos e que morreria 9 dias depois, passou a administrar os últimos sacramentos a ele. Finalmente, em 2 de outubro de 1912, o padre Basing entregou sua alma a Deus. Ele provavelmente morreu de exaustão e não de lepra. Beato Jean Basing, rogai por nós.